Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o Dr. João Lourenço falando sobre a dependência química. Bom, Dr. João Lourenço, no bloco anterior a gente falou uma palavra muito importante, né, que é a informação. Bom, a informação ela é dada nas escolas, ela é de alguma forma passada nas mídias, né, em televisão, rádio. No entanto, o que acontece com essa informação que, apesar de sempre divulgada, mais e mais jovens, principalmente, acabam experimentando as drogas? O que eu acredito é que a maneira pela qual se vende a imagem do uso das drogas ainda é uma imagem muito cheia de glamour, né? É muito envolto ainda com aquelas três coisas que mais dá glamour, que é sexo, drogas e rock and roll. No Brasil é cachaça, rapariga e pagode, né? É uma analogia nacional, né? Tupiniquim, vamos dizer assim. A gente pode até ver que muitas das propagandas, né, que existiam, né, de cigarro e bebidas, principalmente na década de 70, a gente abria a revista e via esse tipo de propaganda. Hoje a gente já não vê tanto mais, né? Porque há um cuidado, né? Existe uma lei que proíbe propaganda de bebidas alcoólicas quentes, que eles chamam, né? Até uma certa hora da noite. Mas cerveja está liberado. E provavelmente essa lei só foi aprovada por lobbying, né, das cervejarias que conseguiram tirar as bebidas de teor alcoólico baixo, vamos dizer assim, dessa propaganda. Mas a propaganda é totalmente feita em cima disso, em cima do que é mentira, né? Do que é um glamour que a gente fala, né? Na qual o consumo vai sendo feito com a imaginação ligada numa ideia que é falsa, de que eu vou ficar mais bonito, de que eu vou ficar mais alegre, de que eu vou ficar mais bacana, ou mais safado, ou mais, vamos dizer assim, socialmente ágil, rico para fazer as coisas, né? E o que acaba acontecendo, o foco da adolescência e mesmo da infância tem a ver com essa sensação do vazio, né? Do pra quê da vida. E a experiência, e buscar a experiência em sensações novas. Que dependendo do setor social onde que você vai, a busca é a mesma. Então você fala assim, mas isso não pega só o pessoal de baixa renda? Não. Eles também estão em busca de sensações novas, mas dentro de um critério deles, lá de carência, de dificuldades ou coisas parecidas. É como se falasse assim, eles estão desabafando as mágoas das carências. Você vai pegar das classes sociais médias e altas, é a mesma coisa, só que as carências são outras. Não são físicas, não são orgânicas, não são de alimentação, não são de condução, de educação. Às vezes é por falta de diálogo, de conversa em casa, na qual eles não conseguem falar do que sentem, no que pensam com as pessoas importantes da vida dele. Então é uma coisa muito interessante. Até 10 anos de idade, mais ou menos, a gente manda nos filhos da gente. Dos 10 em diante, ele começa a questionar. Tudo que você falar, ele vai questionar, vai colocar um senão, porque ele está começando a perceber que dá para confrontar a sua informação com algumas realidades que ele vive. Dos 10 em diante, ou você vira amigo do seu filho, para de ser dono da verdade e mandão, né? Ou então alguém vai adotar seu filho. E corre-se um risco dessa pessoa que adotar ser um usuário, ou um abusador, ou um dependente químico. E na pior das hipóteses, ser um traficante que já está de olho nos filhos maiores abandonados, como a gente fala. Bom, então a gente vê que isso vai muito também no valor moral. Sim, valores éticos e morais. Que eu até falo bastante sobre isso, né? Que nós ficamos com uma impressão muito negativa daquela época que ensinava nas escolas, organização social, política brasileira, ou então educação moral e cívica, que era muito do militarismo. Mas hoje acho que falta isso. Devolver para os jovens o direito de eles refletirem sobre as coisas que eles veem e ouvem, e não só repetirem, que é o modelo nosso de ensino. Não tem que refletir, é só repetir, né? E o que importa é faturar, né? Então, nesse sentido, que leva a informação não aceite tudo de pronto, e principalmente não se acostume a nada que depois você vai ter que se desacostumar. Na dúvida, não diga nada e não faça nada, estuda mais um pouquinho. Com certeza. Bom, no caso, a gente vê que jovens com uma boa formação familiar, invariavelmente, uns mais, outros menos, acabam sendo expostos e alguns adquirindo vício. Por quê? Bom, como eu falei, a oferta é muito grande,
mesmo que ele venha de uma boa família, que tenha boa estrutura, mesmo que ele esteja acostumado com o diálogo, em volta dele vai haver uma pressão sobre isso, no sentido de dizer que isso é moda, que isso não faz mal, e a gente fica imaginando assim, mas por quê? Né, que ele acaba cedendo a isso, apesar de toda a informação que ele recebeu da boa família. Pode acontecer, e isso é muito comum na adolescência, o que eu chamo de noção de perigo zero. Não é que o adolescente não é responsável, ele é. Tanto que ele vai lá, estuda, faz a prova, ele responde pelo nível de responsabilidades que ele tem da idade dele. Mas às vezes ele não tem a noção de perigo. E por quê? Porque ele é burro? Não, porque nessa idade a gente tem tanta energia que a gente acredita que com a gente não vai acontecer. Outra coisa que o jovem fala muito, eu vou experimentar, eu vou usar porque eu sei quando parar. Isso é uma realidade? Então, ele vai nessa achando que ele tem esse poder. Então é uma roleta russa, né? Que normalmente ele não tem essa força depois. Se ele tiver predisposição à dependência química, ele não tem. Ele vai entrar numa... É como fala o Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele vai sendo envolvido pela ideia do glamour, ou seja, é uma ideia falsa, porém que parece que vem de uma coisa gostosa. Aí ele vai sendo envolvido, aí ele vai sendo arrastado para situações onde ele possa começar a usar, aí ele começa a usar, ele entrou no plano inclinado. E aí quando ele fica dependente químico, já é o plano, já é o vertical, né? Já não é plano, né? É a queda. Né? Bom, Dr. João Lourenço, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as questões espirituais no nosso próximo bloco. Perfeito. Voltamos já já.